Bem, bom dia, irmãos. É um prazer para mim estar aqui e tenho o privilégio esta manhã de partilhar com vocês a palavra de Deus. É a segunda vez que estou aqui e tenho este privilégio dado pelo vosso pastor Pedro Barbosa, um amigo também, um irmão na fé. E eu estive aqui a expor a palavra de Deus, não me lembro se foi há coisa de 1 ano e meio, 2 anos, se eu não estou em erro. E, na verdade, eu estive a expor o texto de Apocalipse 2, versículos 8 a 11. Ali a carta no livro de Apocalipse à igreja de Esmirna. Hoje, vamos voltar, dado que eu tenho o privilégio de voltar, não é, e expor a palavra de Deus, eu pensei que seria bom continuar com os irmãos a estudarmos estas cartas. E vamos começar pela primeira delas que nós temos ali em Apocalipse capítulo 2. E queria pedir que abrissem Apocalipse 2 e na passagem de hoje vamos centrar-nos na carta à igreja de Éfeso, dos versículos 1 a 7. Apocalipse 2, versículos 1 a 7. Vou peço aos irmãos que possam abrir e eu irei ler para vocês este texto. Apocalipse 2, versículos 1 a 7. Então diz assim a santa palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não os são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, te pedimos neste momento, diante da tua santa palavra, que tu possas edificar o teu povo. E que nos voltes, Senhor, a cada momento, Senhor, que nos aproximamos dela, realmente à centralidade da tua pessoa, Senhor, e do teu Filho, Jesus Cristo. Renova, santifica o teu povo, por meio da verdade da tua palavra. Este é o meu desejo, Senhor, e a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, estamos aqui diante desta primeira carta, a primeira de 7 cartas que foram dirigidas a 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor é uma região que hoje se situa ali, naquilo que hoje conhecemos como a Turquia. E estas 7 cartas foram escritas cujo autor primário é o próprio Jesus Cristo. É ele que escreve estas 7 cartas a estas 7 igrejas. Então, elas, começando por dizer isto, apesar do livro de Apocalipse, cujo propósito é realmente mostrar ao povo de Deus as coisas que estão por vir, as coisas do porvir, nós temos esta secção aqui nos capítulos 2 e 3 que serve de encorajamento, serve de edificação para as igrejas. Então são cartas do próprio Jesus Cristo, escritas por meio do apóstolo João, não é? Que é o autor, digamos, secundário deste livro Apocalipse. E realmente não só apontar, mostrar as coisas do futuro, tem um estilo específico de profecia apocalíptica, mas também para mostrar a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só sobre o passado, o Cristo pré-encarnado, mas também não só sobre o presente, sobre a era da Igreja,
mas também o Cristo Supremo sobre as coisas que irão vir, sobre as coisas do futuro. Então este é o propósito do livro de Apocalipse, obviamente mostrando como se irá desenrolar o futuro, aquilo que os teólogos chamam como o eschaton, as coisas do futuro. E é neste contexto em que primeiro no capítulo 1, Jesus Cristo dá-se a conhecer ao apóstolo João, e depois vemos no capítulo 2 e 3 que são estas cartas escritas a igrejas específicas. Então devemos ter este texto como epístolas escritas da parte do Senhor Jesus Cristo a estas 7 igrejas na Ásia Menor. 7 igrejas que tiveram a influência do apóstolo João. Apóstolo João que, quando esta carta é escrita, ele está exilado na ilha de Patmos, uma ilha que fica ali no mar Mediterrâneo. Mas muito do seu ministério se desenrolou por meio destas 7 igrejas, de forma predominante na igreja de Éfeso. Grande parte do ministério do apóstolo João, e outros homens também, mas principalmente também do apóstolo João, se centrou nesta igreja de Éfeso. E o que aconteceu é que, por meio desta igreja de Éfeso sendo fundada, e já iremos lá aos primórdios da igreja, então outras igrejas foram plantadas. Então, as restantes 6 igrejas, muito provavelmente, com grande grau de certeza, são fruto do ministério da igreja de Éfeso, do apóstolo João. E é neste contexto que chegamos aqui ao capítulo 2, em que nós, já tendo lido, nós vemos que o próprio Jesus Cristo se refere nesta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Então, nesta epístola, e voltando um bocadinho atrás, nesta carta, nós temos uma estrutura que é definida e é comum às 7 igrejas. Há elementos que são comuns às 7 cartas escritas às 7 igrejas. Então nós temos sempre um destinatário, que nós vemos aqui, ao anjo da igreja em Éfeso. Temos também um remetente, alguém que escreve esta carta. Mas também há uma descrição que é feita da igreja, que pode ser composta por louvores, admoestações e exortações. Mas também sempre há nestas cartas um encorajamento final à perseverança, na figura do vencedor. Sempre está presente a figura do vencedor e Jesus Cristo usa para exortar os cristãos à perseverança até ao dia do final da carreira. E esta é a estrutura destas 7 cartas. E nós vemos aqui que o destinatário desta carta, no versículo 1, é o anjo da igreja em Éfeso. Agora, tendo nós em conta que esta é uma carta escrita a uma igreja em específico, esta figura aqui do anjo é diferente da figura que nós vemos no versículo 1 do capítulo 1, não é? Em que nós vemos que enviando por intermédio do seu anjo. Na verdade, aqui o significado da palavra é diferente. Aqui é um mensageiro da palavra de Deus. Anjo significa mensageiro. Mas aqui no capítulo 2 está a falar de um mensageiro em específico, da igreja. E o líder da igreja, o líder principal da igreja, o presbítero, o pastor, é a quem é referida esta carta. É a referência ao líder principal da igreja. E quem escreve esta carta, o destinatário desta carta, é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. E ele escreve esta carta a uma igreja em Éfeso. Importa falar um bocadinho de Éfeso. Éfeso era a cidade principal da província romana da Ásia, na atual Turquia. É mesmo o nome da região, esta Ásia, não é? Na verdade, era a cidade das mais populosas e prósperas do Império Romano e tinha grande influência para o resto da região, de tal forma que, obviamente, no progresso do Evangelho, várias igrejas até foram plantadas no contexto da expansão do cristianismo. Mas, de forma geral, esta cidade tinha grande influência para o resto da região
e provavelmente é o motivo pelo qual foi a primeira também a ser endereçada, da qual, como eu já disse várias vezes, as outras igrejas também surgiram. Agora nós vemos que é Jesus Cristo aquele que escreve esta carta à igreja de Éfeso. Estas coisas, diz aquele, continua o versículo 1, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Está a falar de Jesus Cristo, que nós vemos aqui a figura das 7 estrelas em Apocalipse 1:20. Nós vemos aqui Apocalipse 1:20 que diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Estas são as palavras de Jesus Cristo. Não é? Aquilo que no versículo 18 do capítulo 1, se vocês puderem ler e observar, diz, até no versículo 17, ele apresenta-se mais uma vez a João e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então é o próprio Jesus Cristo que está a dirigir esta carta, escreve esta carta à igreja de Éfeso. E voltando ao capítulo 2, ele menciona então aqui, mais uma vez, as 7 estrelas que simbolizam uma linguagem simbólica que fala dos líderes destas 7 igrejas. E os 7 candeeiros, que é um símbolo também para as 7 igrejas. Não é? As 7 igrejas às quais são escritas estas cartas. Agora, nós devemos pensar em Jesus Cristo como o remetente desta carta e da forma como ele se apresenta. Não é? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E isto é um sinal não só de sustento, de conservação, mas também de autoridade, não é? Mas também que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esta é a linguagem que nós vemos aqui. Isto deve nos dizer algo também para nós esta manhã. Que o próprio Jesus Cristo, ele atenta para aquilo que os seus discípulos fazem. Como vivem, como crescem espiritualmente. E ele, o próprio Cristo, aquele que conserva os líderes e que anda no meio das igrejas, que habita no meio das igrejas, ele irá prestar contas da forma como nós vivemos como discípulos de Jesus Cristo. No dia do tribunal de Cristo, ninguém irá escapar, nem nós, discípulos de Jesus Cristo, filhos de Deus, não iremos escapar do seu juízo. E iremos, tendo sido salvos por ele, iremos prestar contas da forma como vivemos. Então nós vemos aqui a figura de Cristo, Jesus Cristo, que é o Senhor e o Supremo Pastor da Igreja. Cristo, Senhor e Supremo Pastor da Igreja. E esta passagem continua no versículo 2. E o próprio Jesus Cristo a falar, ele diz: conheço as tuas obras. Como omnisciente que é, sendo Deus, Jesus Cristo conhece as obras dos seus discípulos. Ele conhecia as obras da igreja de Éfeso. E aqui ele vai descrever, a partir desta porção, vai descrever as obras da igreja. E notem como é que ele descreve, como é que ele fala das obras da igreja. Conheço as tuas obras, diz Cristo, tanto o teu labor, ou seja, o serviço, está a falar de trabalho cristão, também como a tua perseverança. Então este serviço, este trabalho cristão, era desenvolvido muitas vezes até no meio do sofrimento. E neste tempo em que esta carta foi escrita, cerca do ano 95, a igreja continuava a sofrer grande perseguição. Grande perseguição. Não se esqueçam que estamos no tempo do Império Romano, onde o imperador era Domiciano. E a igreja sofria grande perseguição por meio do Império Romano. O Império Romano queria que os cristãos se prostrassem ao imperador.
César. Mas mesmo assim eles eram conhecidos por Jesus Cristo pelo seu labor, pelo seu trabalho, pelo seu serviço, mesmo no meio do sofrimento. Também eram conhecidos, como diz aqui, como a sua perseverança. E a perseverança é continuar firme no meio das dificuldades. Esta perseverança no meio do labor, no meio do serviço que já mencionámos aqui. É o compromisso, então revela um compromisso da igreja de Éfeso no serviço cristão, mesmo no meio de outras responsabilidades que eles poderiam ter. Éfeso era uma cidade muito ligada ao comércio, era um ponto importante de uma rota comercial ali na Ásia Menor, que continha 4 vias comerciais. E Éfeso era uma cidade muito importante para essas 4 vias comerciais. E certamente muitos dos membros até ali trabalhavam como comerciantes. Mas eles continuavam a esforçar-se para servir a Cristo e à sua igreja, fazendo crescer os seus dons e talentos no meio de dificuldades e de sofrimento. Então deve ser também assim conosco. Mesmo a igreja de Cristo, mesmo a igreja bíblica da Amadora passando por dificuldades, isso não deve fazer esmorecer a nossa fé. Não deve fazer esmorecer o nosso serviço. Devemos continuar também perseverantes. Também, outra das coisas que Jesus Cristo menciona acerca da sua igreja, da igreja de Éfeso, é que eles não podiam suportar homens maus. E aqui homens maus é no sentido de homens ímpios, homens pecadores que praticavam as obras da carne. O mundanismo na igreja de Éfeso ficava à porta da igreja. E a igreja de Éfeso era conhecida por Jesus Cristo expulsar esses homens ímpios e maus. Eles não suportavam o pecado, a prática do pecado no meio da igreja. Também continua o versículo 2 e diz que não suportavam homens maus, mas também que puseram à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não o são, e os acharam mentirosos. Então aqui nós vemos que a igreja de Éfeso era conhecida pela busca pela verdade e a sã doutrina. De tal forma que eles conseguiram detectar, eles detectavam por meio da verdade que conheciam falsos apóstolos, falsos mestres. E os acharam mentirosos. Agora, a pergunta para vocês, irmãos, é como é que os acharam mentirosos? Como é que eles foram capazes de detectar que eles não eram apóstolos? Porquê? Porque sabiam a verdade. Eles sabiam a verdade, o ensino pelo qual tinham crescido por meio de Timóteo, Tíquico, o apóstolo João, que foram líderes que efetivamente ensinaram aquela igreja, fizeram aquela igreja crescer. Timóteo e Tíquico, inclusivamente encomendados pelo apóstolo Paulo. Então esta igreja conhecia a verdade, conhecia a doutrina dos apóstolos. E por conhecerem a doutrina dos apóstolos, eles estavam convencidos e firmados pelo Espírito Santo. Eles detectavam o erro por meio da verdade que conheciam. Então era a prova que eles eram maduros espiritualmente. Eles não eram novos na fé. Eles, na verdade, tinham robustez até teológica. Por isso eram capazes de detectar falsos mestres, falsos apóstolos. Notem o que diz Efésios 4, 14 e 15. Estas são as palavras do apóstolo Paulo. E podem abrir. É interessante aquilo que o apóstolo Paulo diz e exorta a igreja de Éfeso. Anos antes, Efésios 4, deixem uma marca em Apocalipse 2 e vamos a Efésios 4, 14 e 15. Efésios 4, 14 e 15, exatamente. E notem, até no versículo 13, o apóstolo Paulo diz e ordena a igreja para que, efetivamente, esforcem-se para chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade ou maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
Para quê? Para quê que o apóstolo Paulo exortou a igreja de Éfeso para isto? Para, como diz o versículo 14, para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós vemos aqui, anos depois, que esta igreja, por meio da expulsão, da detecção também de falsos mestres, falsos apóstolos, que eles tinham maturidade espiritual, que eles seguiram o ensinamento do apóstolo Paulo, cresceram, não é? Eram maduros espiritualmente e isso permitiu-lhes detectar falso ensino. Falso ensino. O que é triste nos dias de hoje, amados, é que são poucas, muito poucas igrejas, muito poucos cristãos que têm prazer na lei do Senhor. Têm prazer em meditar na lei do Senhor regularmente, de dia e de noite, e crescer neste mesmo conhecimento de Cristo. É lamentável que a nossa geração, a geração com mais acesso a recursos para crescer espiritualmente, é a mesma geração que mostra maior pobreza em termos de maturidade. Amados, temos ínfimos recursos para crescer espiritualmente. Eu vejo aqui que vocês têm uma vasta biblioteca, nós temos acesso a livrarias cristãs, nós temos acesso à internet, acesso fácil à internet, mais rápido até que nunca, não é? Que nos permite ter acesso ao YouTube, permite ter acesso a ministérios que se desenvolvem por meio da internet, podcasts, livros digitais. São infinitos recursos que nós podemos ter acesso, recursos bons, sólidos teologicamente para podermos crescer. Temos até softwares que nos ajudam a ir às línguas originais, que nos explicam qual é o significado das palavras originais, como por exemplo o Logos. Temos acesso a isso, ou a outras ferramentas até grátis. Mas tristemente é a geração que apresenta a maior pobreza espiritual, menor maturidade. E a triste realidade é que nas nossas igrejas, e eu digo isto de forma geral, eternos bebés espirituais invadem as igrejas nos dias de hoje. Eu tenho aqui um inquérito que é feito nos Estados Unidos. Chama-se The State of Theology, ou o Estado da Teologia. Ele é feito a cada 2 anos pelo Ministério Ligonier, que é um ministério americano fundado por R.C. Sproul. Eles a cada 2 anos fazem um inquérito espiritual a várias pessoas nos Estados Unidos. Não é? E depois eles apresentam as conclusões desse mesmo inquérito. Então eu tenho aqui algumas perguntas ou afirmações desse mesmo inquérito e a percentagem de respostas para vocês notarem o quão fracos espiritualmente são os cristãos nos dias de hoje. É verdade que o alvo do inquérito foi nos Estados Unidos, mas nós podemos traçar conclusões de como está a igreja espiritualmente nos dias de hoje. Então, notem esta primeira afirmação que foi feita neste mesmo inquérito, e na verdade ela repetiu-se em 2022, que foi o último inquérito, e também em 2020. Então a afirmação foi esta: Jesus foi um grande mestre, mas ele não era Deus. E as pessoas que respondiam deveriam responder sim ou não. Okay? Jesus foi um grande mestre, mas ele não era Deus. Tristemente, 43% dos evangélicos, daqueles que responderam ao inquérito, responderam que sim, concordavam com a afirmação. Ou seja, eles afirmaram que Jesus não era Deus e era um grande mestre. Tá bem? E eu aqui, por acaso, até tenho os dados de 2020. Então a percentagem cresceu de 2020 de 30% que responderam que sim a esta afirmação a 43%. Okay? Outra frase. Deus aceita a adoração de todas as religiões. O Deus da Bíblia, está bem? Está aqui a falar do Deus da Bíblia.
Deus aceita a adoração de todas as religiões, inclusive o cristianismo, o judaísmo e o islão. Então, 56% dos evangélicos disseram que sim, que Deus aceita a adoração do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. E esse número cresceu de 42% para 56% em 2 anos. Outra afirmação. Aprender sobre teologia é apenas para pastores e académicos. 85% não concordaram. Até disseram que não, as pessoas comuns devem aprender sobre teologia, mas isto não se reflete nas respostas. Okay? A pergunta é: que tipo de teologia estão a estudar? Não é? Tenho mais 2. E aqui nós podemos ver onde está a raiz do problema para as igrejas e para a falta de maturidade nos dias de hoje. Mais 2 relacionadas sobre a Bíblia. A Bíblia é a autoridade suprema pela qual eu devo viver. A Bíblia é a autoridade suprema pela qual eu devo viver. 38% das pessoas disseram que não. Que a Bíblia não é a autoridade suprema para a minha vida. É um número menor que 50%, sim, mas é um número chocante. 38%. Também outra afirmação. A Bíblia, como todos os escritos religiosos, contém relatos que ajudam acerca de mitos, não é? Mitos antigos, mas não é literalmente verdade. Não é totalmente verdade. Esta foi a afirmação, não é? Que foi feita. 53% responderam que concordam com esta afirmação. Ou seja, dizem que a Bíblia não é completamente verdade. Há coisas que estão ali que são mitos. Okay? Então esta é a realidade. Sim, o inquérito foi feito nos Estados Unidos, mas esta podemos extrapolar. Esta é a realidade do cristianismo dos dias de hoje. Irmãos, esforcemo-nos, acima de toda e qualquer coisa, esforcemo-nos para estudar a palavra. Esforcemo-nos para estudar a palavra. Esforcemo-nos para meditar nela de dia e de noite. Fazer dela o nosso alimento espiritual. Colocarmos par a par com o nosso alimento físico. Se é importante para nós tomar o pequeno almoço, almoçar, jantar, deve também ser importante para nós ler a Bíblia de dia à tarde e à noite. Acompanhado também, obviamente, da oração como disciplina espiritual. Nós, pegando naquilo que o apóstolo Paulo disse à igreja de Éfeso, devemos seguir a verdade em amor e crescer em tudo que é a cabeça, Cristo. E esse deve ser o fundamento da nossa fé e o motivo pelo qual, a cada dia, nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, fundamentados na verdade da palavra. E voltando para Apocalipse 2, e no versículo 3, nós vemos aqui o testemunho de uma igreja fiel no meio da perseguição. Mais uma vez é mencionada aqui a perseverança. Eles suportavam provas por causa de Jesus Cristo e não esmoreceram. A sua fé não diminuiu. A sua convicção não diminuiu. Não é? Então o apóstolo João, eu já disse, ele estava em Patmos e ele estava preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Esta ilha funcionava como uma prisão. Ele estava ali então preso por causa de Cristo. Cristãos também, nesta altura, eles eram perseguidos nos seus negócios, eram prejudicados nos negócios. Eles eram perseguidos e até marginalizados por serem cristãos. Isto faz-nos lembrar até das palavras de Tiago, não é? Do propósito da perseverança nas nossas vidas. Irmãos, não quero que pensem que a perseguição é algo prejudicial para as nossas vidas. O sermos perseguidos e até marginalizados por causa da nossa fé é algo mau. Notem o que diz Tiago 1, 3 e 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé
produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. O propósito da perseguição nas nossas vidas é para que realmente a nossa fé seja provada e nós sejamos achados perfeitos e completos servos diante de Deus. E nós vemos aqui na igreja de Éfeso que a sua fé foi aprovada. E Jesus Cristo reconhece e elogia, louva isso nestes versículos. Agora, diante disto, diante de estes louvores e do facto e de Jesus Cristo apresentar factos à igreja de Éfeso, o que é que Jesus Cristo diria de ti, como parte da igreja bíblica da Amadora? Poderia dizer estas coisas acerca da tua vida? Poderia louvar a tua fé? A forma como tu estás a viver a tua fé? Será que Jesus poderia dizer isso de ti, assim como disse da igreja de Éfeso? Bom, continuando a passagem no versículo 4, nós agora entramos numa secção diferente da carta, onde Jesus Cristo ele mesmo faz advertências à igreja. Aponta coisas que não estavam bem na igreja de Éfeso. Porque nós vemos aqui que diz, apesar dos louvores, ele diz: tenho, porém. E é assim que ele começa o versículo 4. Então é um contraste aqui. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E este é o ponto principal. E, na verdade, é a única advertência feita à igreja de Éfeso. Que eles abandonaram o primeiro amor. E esta palavra aqui, primeiro amor, no original, tem uma ideia de primazia, uma ideia de prioridade sobre todas as outras coisas. Ou seja, apesar da maturidade, apesar até de terem expulso falsos mestres do meio da igreja, detectado pessoas que se diziam apóstolos e não eram, na verdade, eles abandonaram o primeiro amor. Está a falar dele mesmo, Jesus Cristo. Eles abandonaram o primeiro amor. Agora, eu quero voltar um bocadinho atrás na história da igreja de Éfeso e quero que vejamos juntos quando é que começou este primeiro amor com a igreja de Éfeso. Abram, por favor, em Atos 19. Atos 19, e vamos ler os versículos 17 a 20, mas só um pequeno contexto aqui. No versículo 1 nós vemos que o relato de que Paulo, depois de ter estado nas regiões altas a norte, ele chegou a Éfeso. Não é? Então vemos que Paulo se firmou ali e começou a pregar o Evangelho. Diz-nos o versículo 8 que, como sempre Paulo fazia, na maior parte dos seus pontos de pregação, ele ia a uma sinagoga, e nós vemos aqui no versículo 3, no versículo 8, que ele pregou durante 3 meses. Frequentou a sinagoga, diz o versículo 8, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E no versículo 17, nos versículos 17 a 20, nós vemos o resultado e o fruto do ministério de Paulo nesta cidade de Éfeso. Então, vejamos o que dizem os versículos 17 a 20 sobre o resultado da pregação do ministério de Paulo. Chegou este facto ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio grande temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, Paulo esteve 3 anos ali na igreja de Éfeso. Começou por pregar 3 meses e firmou-se ali durante 3 anos.
E nesses 3 anos, diz-nos Atos 20, 31, ele deixou líderes locais estabelecidos. Então, diz Atos 20, 31 que ele chamou a Mileto, onde ele estava, os líderes de Éfeso para se despedir deles. Nós vemos também que Timóteo e Tíquico foram enviados pelo apóstolo Paulo a esta mesma igreja de Éfeso. De tal forma foi o crescimento da igreja que nós não vemos na carta aos Efésios nenhuma advertência específica à igreja. Não vemos nenhuma conduta a ser trazida à luz, nenhum pecado a ser trazido à luz, como por exemplo nós vemos em outras cartas, como Gálatas ou 1 aos Coríntios. Então esta igreja de Éfeso tinha um grande testemunho. Mas cerca de 40 anos depois da fundação da igreja, ou seja, mais ou menos uma geração, não é? Tinham perdido o primeiro amor. Tinham perdido o fervor e a alegria iniciais por servir ao seu Senhor e ao seu Salvador, Jesus Cristo. Não é? É interessante notar que o próprio Jesus Cristo profetizou que o mesmo iria acontecer entre a sua igreja, entre os seus discípulos. Abram comigo em Mateus 24, 11 a 13. Mateus 24, 11 a 13. Então diz assim, Mateus 24, 11 a 13, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então nós vemos aqui podemos traçar algo em comum com a igreja de Éfeso. 40 anos, não é? Em que existiam como igreja sensivelmente 40 anos, mas o seu fervor pelo primeiro amor por Jesus Cristo se esfriou. Na verdade, nesta altura, eles amavam mais a doutrina, amavam mais as letras do que o próprio Senhor das letras, Jesus Cristo. E por isso Jesus Cristo admoesta aqui e avisa que eles abandonaram o primeiro amor. Mas isto diz-nos algo também para os dias de hoje. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente e amadurecendo também a nível teológico aquilo que sabemos das Escrituras, nós não nos podemos esquecer quem é o nosso Senhor e Salvador. Todos os debates teológicos ou as grandes doutrinas da história da Igreja que nós sabemos não devem fazer com que o nosso coração endureça e nos afaste da adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cuidado à medida que nós vamos crescendo. Isto até é um aviso para os jovens, nos quais eu me incluo. Okay? Aos jovens, principalmente os jovens, com o perigo de se ensoberbecerem e viverem orgulhosos pela grande carga teológica que têm. Certamente isto aconteceu com a igreja de Éfeso. Porquê? Porque Jesus Cristo louva eles firmarem-se na verdade e expulsarem falsos apóstolos. Isto só é possível quando se conhece a verdade para detectar o erro. Mas ainda assim, eles abandonaram o primeiro amor. Eles amavam mais a doutrina do que o Senhor da doutrina. Eles amavam mais a doutrina do que o Senhor da doutrina. E voltando para Apocalipse 2, nós vemos aqui, perante este cenário de admoestação de Jesus Cristo, que ele apresenta uma solução para a igreja. Jesus Cristo apresenta uma solução para a igreja. Então, isto também deve nos trazer ao coração o facto de que Jesus Cristo não simplesmente nos admoesta, mas ele também nos aponta o caminho, a solução para um viver piedoso diante dele, um viver digno do Evangelho que nos chamou. E o que é que ele apresenta aqui como solução? Primeiro, lembra-te, no versículo 5, estamos no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, lembra-te
do amor que tu tens pela doutrina, lembra-te da falta de amor que tu tens para com o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Primeiras obras que nós lemos em Atos 19. Não é? Verdadeiro arrependimento, abandono do pecado. Volta à prática das primeiras obras. O arrependimento. Então, o arrependimento é a marca de um cristão genuíno, que tem verdadeiramente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E alguém que reconhece que só Deus é poderoso para perdoar. Se não, diz Jesus Cristo, continua Jesus Cristo no versículo 5, e se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, mover o candeeiro significaria, é uma linguagem também simbólica aqui, que vemos presente nas cartas, a sua influência iria ser diminuída. A influência desta igreja perante a região da Ásia Menor iria ser diminuída. Ou até destruída, não sabemos de que forma. Não se trata aqui de perder a salvação, porque ela não se perde, mas a igreja, de alguma forma, não se arrependendo, não é, do seu pecado, iria perder a sua influência perante o resto da região. Não é? Ainda assim, perante esta admoestação que tinham abandonado o primeiro amor e da solução que deveria ser o arrependimento como a marca de verdadeiros cristãos, nós vemos que Jesus Cristo ainda dá aqui um destaque particular às obras da igreja. Notem o que diz o versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram seguidores de Nicolau. E Nicolau era um cristão que apostatou, que abandonou a fé cristã. E ele levou seguidores consigo. E estes seguidores eram conhecidos por praticarem um estilo de vida dissoluto. Um estilo de vida dissoluto, libertino e centrado na sensualidade. Okay? Notem que eles também são mencionados no versículo 15 de Apocalipse 2. Outro sim, diz o versículo 15, falando à igreja de Pérgamo, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, uma das características destas pessoas era, efetivamente, viverem de forma libertina e misturarem a fé cristã com a prática da sensualidade sem limites. E queriam contaminar a igreja. O seu propósito era serem, obviamente, ao serviço de Satanás, contaminar e destruir a igreja, como quer Satanás fazer. Mas os efésios foram capazes de resistir a isso e odiar as obras dos nicolaítas e se assemelharem com Jesus Cristo, com isso mesmo. Não é? Chegados já ao final desta carta, nós vemos aqui no versículo 7 uma expressão, uma frase tipo que Jesus Cristo usa para exortar aos cristãos, para prestarem efetivamente atenção àquilo que Jesus Cristo tinha acabado de dizer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isto é uma frase tipo para dizer que se tu és meu discípulo, ouve o que eu estou a dizer às igrejas. Ouvir com ouvir ativo, cuja resposta deve ser a obediência, não é? E com uma exortação à perseverança que está sempre aqui. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ao vencedor. E quem é o vencedor aqui? É aquele que chega ao final da corrida, quando nós nos encontrarmos com Jesus Cristo, e é certificado por Jesus Cristo como um verdadeiro Filho de Deus, por ter permanecido fiel até ao fim. Ao vencedor da corrida. E isto deveria ser
deveria exortar à perseverança, a manter-se na fé, porque ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Rapidamente abram em Apocalipse 22, tá bem? Muito rapidamente. Apocalipse 22 descreve aquilo que irá acontecer quando os céus e a terra e a nossa vida como filhos de Deus será consumada. Nós, como filhos de Deus, iremos ser glorificados, iremos ter novos corpos renovados para podermos desfrutar da glória de Deus para todo o sempre. Também irão haver novos céus e nova terra, onde iremos habitar e desfrutar da presença de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo para todo o sempre. E notem o que diz Apocalipse 22, 2, descrevendo a Nova Jerusalém. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu acrescento só a primeira parte do versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Bem? Então esta menção aqui à árvore da vida, ao vencedor, e esta exortação à perseverança, é realmente fazer-nos pensar na eternidade. Fazer-nos pensar no tempo em que, quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, nós iremos desfrutar dele por toda a eternidade, com novos corpos também glorificados que estaremos. Então, aquilo que irá acontecer no futuro deve ser um encorajamento para nós vivermos de forma fiel no presente. E esta é a exortação que Jesus Cristo nos traz, então, aqui, esta manhã, por meio destes versículos. A permanecermos firmes, arraigados e apegados ao primeiro amor, para que, efetivamente, no dia de Jesus Cristo, nós possamos desfrutar da plenitude de Deus para toda a eternidade, na Nova Jerusalém. Há muitos anos atrás, na verdade há cerca de 100 anos atrás, foi publicado um livro que se chama Cristianismo e Liberalismo, cujo autor é John Gresham Machen. Então, este livro, realmente um clássico, um best-seller da teologia cristã, ele fez este ano 100 anos. Ele foi escrito em 1923 por este teólogo, professor americano, John Gresham Machen, que viveu no final do século XIX, no início do século XX. Este teólogo John Gresham Machen estudou na Alemanha no final do século XIX, na última parte do século XIX. E a altura em que ele foi estudar para a Alemanha coincidiu com o grande liberalismo teológico presente na Alemanha naqueles tempos, que influenciou até muita da teologia da Igreja nos anos e décadas seguintes. John Gresham Machen, estudando ali na Alemanha, ele entrou num estado de crise. Ele teve bastantes dúvidas sobre a sua fé, estando rodeado de tamanho falso ensino, liberalismo teológico. Isto foi no final do século XIX. Isto levou a uma profunda crise de fé. O grande consolo para ele nesta crise de fé foi a sua mãe. Foi a sua mãe, uma devota cristã, que o ensinou a John nos caminhos do Senhor desde tenra idade. E que nessa altura, quando John foi estudar para a Alemanha e se deparou com o liberalismo teológico, com o falso ensino, com a grande espiritualização das Escrituras que o levou à sua crise de fé, a sua mãe se comunicava com ele por cartas e se deparou com a crise de fé do seu filho. Num dos seus volumes de escritos, John Gresham Machen
aponta a grande importância que as cartas que ele trocou com a sua mãe foram para que ele não se afastasse da fé. Ele menciona, falando das palavras da sua mãe, que a sua mãe exortava-o a pensar que Cristo nos sustém de forma mais firme do que aquilo que nós nos podemos manter firmes a Ele, apontando à centralidade de Cristo para a sua vida. Na qual ela também dizia: nós somos de Cristo para sempre. E John Gresham Machen, pensando e testemunhando sobre as cartas da sua mãe, ele disse que foi fazendo pensar em Cristo e no facto de que nós pertencemos a Ele, unidos a Ele, fez-lhe pensar efetivamente e firmar em Jesus Cristo como a base da sua salvação. Foi isso que depois, voltando aos Estados Unidos, permitiu que ele se firmasse como professor e defensor da fé cristã. Não é? Foi isto que inclusivamente inspirou ele a escrever inspirou a escrever este e outros livros sobre o liberalismo teológico. O cristianismo e o liberalismo é fruto desta crise de fé, mas também é fruto das cartas de uma mãe devota, que na crise de fé do seu filho, quis que o seu filho voltasse ao primeiro amor. Voltasse a pensar no seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como a base da sua salvação. Então, amados, a minha exortação para vocês hoje é que, para nós todos, como Igreja de Jesus Cristo, que não abandonemos o primeiro amor, Jesus Cristo. E que por Ele vivamos acima de toda e qualquer outra coisa. Tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor Pai, damos-te graças pela Tua palavra. Ela que é bálsamo para as nossas almas. É o meio pelo qual nós, como Teus filhos, seremos santificados. Senhor, firma as nossas vidas, mais do que qualquer conhecimento que possamos ter, mais dos debates teológicos que possamos entrar. Firma-nos sim na verdade, mas firma-nos, Pai, no Senhor da verdade, Jesus Cristo, Pai. Que o possamos amar acima de toda e qualquer coisa. E a sabedoria e a verdade e o conhecimento teológico fluam e sejam um fruto desse grande amor, primeiro amor por Jesus Cristo. Senhor, firma a Igreja Bíblica da Amadora, Senhor, neste grande amor. Que dele flua, Senhor, fruto de justiça para esta Igreja. No nome de Jesus. Amém.